Bem, gente, nos 2 vídeos anteriores, nós conceituamos o que era uma Constituição. E aí, para você fazer um registro mais simples nas suas anotações, a Constituição é aquele sistema de normas, é aquele sistema de princípios que, ao organizar, ao disciplinar o poder político, ao disciplinar a capacidade de produzir e aplicar o direito, acaba compondo, acaba formando, acaba originando o Estado. A Constituição de um Estado é a organização do seu poder político. Nesse vídeo, a gente entra no debate sobre, olha lá, qual é o objeto da Constituição, ou melhor dizendo, no plural, quais são os objetos de uma Constituição. Veja, quando a gente diz que a Constituição é um sistema de normas, ao tratar sobre o objeto da Constituição, nós estamos tratando dessas normas, nós estamos tratando destes princípios. O que eu quero saber quando a gente discute quais são os objetos de uma Constituição é qual é o conteúdo de uma Constituição. O que ela dispõe, o que ela organiza. Quando eu falo que esse conjunto de normas, que esse sistema normativo disciplina o poder político, bom, disciplina como? Disciplina tratando de que assuntos? Qual é o objeto de uma Constituição? É isso o que nós vamos investigar a partir desse vídeo. E vamos trabalhar aqui com um conceito do professor José Afonso da Silva, porque é um conceito que você vai encontrar, no todo ou em parte, reproduzido na esmagadora maioria dos livros de direito constitucional. Olha aqui, então, o que é que o professor José Afonso da Silva diz que é o objeto de uma Constituição. As Constituições têm por objeto estabelecer a estrutura do Estado, a organização dos seus órgãos, o modo de aquisição do poder e a forma de seu exercício, os limites de sua atuação. As Constituições têm por objeto assegurar os direitos e garantias dos indivíduos, fixar o regime político e disciplinar os fins socioeconômicos do Estado, bem como os fundamentos dos direitos econômicos, sociais e culturais. Fernando, esse conceito aí do José Afonso da Silva é tão longo que eu me perdi no meio do caminho. Enquanto estava lendo, me deu foi sono. Então é só você tentar separar um pouco aqui os temas abordados pelo José Afonso da Silva, tá certo? Olha lá, na hora que a gente diz assim, o objeto de uma Constituição, a gente está querendo saber qual é o seu conteúdo. Qual é o seu conteúdo? O objeto de uma Constituição nada mais é do que a matéria de uma Constituição. Lembra lá daqueles 2 vídeos anteriores, onde nós discutimos o conceito de Constituição? E lá na palavra constituir, do dicionário de língua portuguesa, você tinha, olha, constituir é ser parte essencial de. O que nós estamos discutindo aqui é qual é a parte essencial de uma Constituição. É qual é o seu conteúdo, qual é a sua matéria, qual é o seu objeto. E aí, gente, o objeto de toda e qualquer Constituição, já que ela se dispõe a organizar o poder político do Estado, já que uma Constituição vai organizar a capacidade que o Estado tem de produzir e de aplicar o direito, toda Constituição tem que tratar de alguns assuntos. Toda Constituição tem que tratar da estrutura do Estado. Não existe Constituição que não verse sobre a estrutura do Estado. Não existe isso, certo? E tratar da estrutura do Estado nada mais é do que organizar os seus órgãos, instituir os seus órgãos. Você pensar na estrutura da administração pública. Bom, eu já sei então que tendo poder político, o Estado vai produzir e aplicar o direito. Agora, para ele fazer isso, ele tem que ter uma estrutura. Eu preciso ter órgãos encarregados
de uma competência específica da grande tarefa de produzir e aplicar o direito. Que órgãos são esses? Uma Constituição vai ter que disciplinar isso, já que ela organiza o poder político. Então, é objeto, é conteúdo, é matéria de toda e qualquer Constituição estabelecer a estrutura do Estado, organizando os seus órgãos. Mas também é objeto, é conteúdo, é matéria de uma Constituição a regulamentação do poder do Estado. E quando eu falo de regulamentar o poder do Estado, eu estou falando de como é que nós vamos exercer este poder. Como é que se vai exercer a capacidade de produzir e aplicar o direito? Quais são os limites da atuação do Estado quando ele produz e aplica o direito? Quando ele se organiza a partir de normas próprias? Quando ele usa a violência para fazer cumprir as suas prescrições? Quais são esses limites? Como é que eu vou adquirir o poder de produzir e aplicar o direito? Portanto, disciplinar o poder também é um objeto das Constituições. E além da estrutura do Estado e do poder, também é objeto de toda e qualquer Constituição os direitos e as garantias que os indivíduos possuem dentro desse Estado. Repara que nós estamos falando aqui de uma coisa que é muito importante, tá certo? Eu estou lhe dizendo que o Estado tem poder político, e se você não percebeu isso ainda, dizer que o poder político é a capacidade de produzir e aplicar o direito, significa dizer, gente, que o Estado, através do direito, vai dizer o que é que você, que está assistindo esse vídeo agora, o que é que você pode ou não pode fazer. O que é que você está obrigado a fazer? O que é que você está proibido de fazer? Mais do que isso, o Estado é o único ente que detém o monopólio legítimo do uso da força, o monopólio legítimo do uso da violência. O Estado pode fazer mover contra você toda uma estrutura repressiva que lhe force violentamente a cumprir as prescrições, a cumprir as ordens emanadas do direito. E quando eu falo mover contra você uma estrutura coercitiva, uma estrutura repressiva, exercer contra você uma violência, eu não estou falando de violência no sentido figurado não, tá certo? Eu estou falando de violência para valer. Eu estou falando de cacetete, eu estou falando de gás de pimenta, eu estou falando de choque, eu estou falando daqueles jatos d'água, eu estou falando de cadeia, eu estou falando de multa, eu estou falando de toda a estrutura repressiva que o Estado tem à sua disposição para punir aquele que desobedece às suas prescrições. Ter poder político é ter a capacidade de regular a vida em sociedade e de usar a força para manter esta ordem, para manter esta regulamentação. É claro que se uma Constituição vai organizar a capacidade do Estado de usar a violência para produzir e aplicar o direito, nós nessa história aí precisamos ter algumas garantias. Nós, nessa história aí, precisamos ter alguns direitos essenciais, alguns direitos fundamentais, alguns direitos que signifiquem limites à atuação do Estado. É por isso que toda Constituição tem também por objeto assegurar direitos e garantias aos indivíduos. Porque, ao fazer isso, está protegendo as pessoas contra o poder do Estado. Olha aqui essa definição de Constituição que nós não vimos nos 2 vídeos primeiros desse nosso curso, nos 2 vídeos que discutiram o conceito de Constituição. É um conceito tirado do livro do Ricardo Cunha e de outros autores e que define a Constituição como sendo a lei fundamental. Lei fundamental ao Estado e lei fundamental ao povo deste Estado. Aí ele vai dizer o seguinte, olha, a Constituição ela vai ditar ao primeiro, ora, e esse primeiro é o Estado, né? A Constituição vai dizer ao Estado quais são os seus
limites de atuação. E ao limitar a atuação do Estado, ao limitar o poder que o Estado tem de prescrever as normas de conduta e usar a violência para fazer cumprir essas prescrições, uma Constituição dita também a forma, de proteger ou tutelar o segundo, e o segundo é o povo. O segundo é o povo. Toda Constituição limita o poder do Estado, porque organizar, porque disciplinar a capacidade de produzir o direito é por si só impor um limite a essa capacidade, né? Gente, é só você imaginar o seguinte, olha, imagina que não tem Constituição. Imagina que não existe um sistema de normas que disciplina o exercício do poder político do Estado. Então, gente, o aparato estatal vai produzir e aplicar o direito, vai exercer a violência para fazer cumprir essas normas, é de qualquer jeito, é arbitrariamente, vai exercer poderes absolutos e nessa hora você não tem garantia nenhuma, você não tem tutela, você não tem proteção alguma. Então toda Constituição é fundamental para um povo porque protege esse povo, porque tutela esse povo ao impor limites à atuação do Estado. E como é que eu estabeleço esses limites? Disciplinando o exercício do poder político. Então, olha lá, nos elementos que constituem o objeto de uma Constituição, está ali a estrutura do Estado, o poder, os direitos e as garantias fundamentais. E, além disso, você tem como objeto de uma Constituição, você tem os fins do Estado. A finalidade socioeconômica desse Estado também é um objeto. É claro que, entenda, tudo isso que está aqui nesse quadro não foi objeto, não foi conteúdo, não foi matéria de Constituição desde sempre, tá certo? Quando os revolucionários franceses fizeram a Revolução Burguesa em 1791, eles declararam ao mundo um texto que consagra os direitos do homem. A primeira declaração que se pretendia universal dos direitos do homem. E lá no artigo 16 dessa declaração, nós temos uma redação muito curiosa. Ali, os revolucionários franceses dizem o seguinte, olha, não tem Constituição, uma sociedade que não assegure, que não proteja os direitos, as garantias, as liberdades individuais. E nem separe os poderes. Então, qual era o objeto de uma Constituição para os revolucionários franceses no final do século XVIII? O objeto de uma Constituição era apenas a separação entre os poderes e os direitos e garantias individuais. É claro que de 1789 até hoje, 2010, muita coisa mudou. O pensamento constitucional evoluiu, amadureceu, incorporou novas discussões. E hoje, o que nós entendemos ser matéria, o que hoje nós entendemos ser conteúdo de uma Constituição, é a estrutura do Estado, é a disciplina, é a regulamentação do seu poder. São, claro, os direitos e garantias fundamentais, mas é também a finalidade daquele Estado. Porque, gente, ninguém organiza o poder político para nada. Você está disciplinando a produção e a aplicação do direito com vistas a alguma coisa. Então, todo Estado possui uma finalidade. E se o Estado tem uma finalidade, e o Estado é criado a partir da Constituição, a Constituição deve expressar quais são os fins econômicos e sociais do Estado que ela cria, do Estado que ela compõe, do Estado que ela organiza. Tudo bem, então? No nosso próximo vídeo, nós vamos continuar discutindo quais são os objetos de uma Constituição. E vamos, a partir também do próximo vídeo,
recorrer a exemplos na nossa Constituição para que você veja esses objetos que constituem o texto da lei fundamental do Estado. Até lá!